Turma, dando sequência então à nossa resolução de exercícios, né? Vamos começar então a calcular as reações de apoio que estão aqui nessas barras. Calculamos primeiramente os momentos, né, pontuais, vimos que momento é uma força vezes a distância. Toda força, né, que tem distância, então ela provoca momento e eu preciso calcular qual é esse momento pontual. Mas aqui no caso do exercício 3 e 4, eu questiono quais são as reações de apoio desses pontos aqui, ó. Desses apoios. Vou colocar esses apoios como sendo um apoio A e um apoio B, tá? Aqui no exemplo 4 também, vou colocar como um apoio A e aqui na extremidade como um apoio B, ok? Então, olha a característica dos apoios. Eu tenho aqui nesse apoio A um apoio fixo. O apoio fixo, ele trava, né, o translado no sentido X e na vertical. Então, gera ambas reações, a gente vai colocar aqui, ó, simulando esse vetor. Ó, esses vetores são vetores forças e eu preciso calcular, são incógnitas nesse primeiro momento, como sendo uma RA, uma reação do apoio A. Positiva, né? E eu vou colocar aqui, ó, uma reação que também ele gera, porque ele trava nesse sentido, eu vou colocar uma reação na horizontal, né, HA. Como eu desconheço quanto vale essas forças, eu vou simular que elas são positivas. Então, a direita é positivo e a ponta da seta para cima também é positivo. Nessa outra extremidade, aqui no apoio B, eu tenho um apoio móvel, né? Desconheço também quanto vale a reação que ele gera. Ele só trava no sentido vertical, então ele só gera uma reação. E essa reação é justamente, a gente vai chamar de R, vou apagar aqui, a nossa RB, tá? Então, o que eu preciso calcular são as reações de apoio causada aí, né, por essa força pontual. Essa força é uma força pontual de 10 kN e ela tá no sentido negativo. Então, veja bem, como eu tenho duas incógnitas ao longo do eixo Y, eu vou começar primeiro pelo eixo X, tá? Então, nós vamos calcular por meio dos somatórios de esforços internos. Vou começar aqui, ó. A somatória do meu esforço com relação ao eixo X, para estar em equilíbrio, precisa ser igual a zero. Eu não tenho nenhuma força aplicada na horizontal, somente na vertical. Então, essa reação que vai gerar aqui, não tem nenhuma força provocando para gerar essa reação. Então, imediatamente, a minha HA, ela vale zero, tá? Preciso que vocês leiam sobre esses conceitos, tá? De reações de apoio lá no livro, para vocês entenderem bem essas condições de equilíbrio, tá bom? Bom, então se eu tenho dois esforços aqui, duas reações ao longo de Y, antes de fazer somatório de forças, eu preciso primeiramente fazer um somatório de momento. Somatório de momento com relação a um dos apoios. Se eu olhar para o apoio A, eu vou descobrir o valor da reação de B. Se eu olhar para B, eu descubro o valor da de A. Então, sempre, se eu tenho mais de uma incógnita no mesmo eixo, eu vou começar com o somatório de momento, para depois ir para o somatório de forças, tá bom? Então, eu vou olhar aqui para o apoio em A e o meu somatório, ele precisa estar em equilíbrio. Até porque essa igualdade aqui, igual a zero, ela me dá condições de eu manipular incógnitas para a direita e para a esquerda, tá, pessoal? Então, essa condição de equilíbrio aí entre os membros me proporcionam condições aí de descobrir quanto vale a minha incógnita, tá? Então, vou começar. Lembra, momento é força vezes distância. Eu vou começar pela força. A minha força de 10 para encontrar o meu ponto A, porque é em relação ao apoio A, tá? Para essa força de 10 encontrar, eu vou rotacionar no sentido horário. Horário é positivo, não vamos nunca nos esquecer disso, ó, que eu estou trabalhando com você, adotando a metodologia de Beer, tá? Lá do Mecânica Vetorial para Engenheiros. Então, vai ser positiva. Momento é força vezes distância. Então, a força vale 10, eu vou começar aqui esse somatório. 10 vezes, qual a distância até encostar em A? É de 2 metros, então, vezes 2.
Outra força que eu tenho RB, olha só. RB, para encostar em A força vai fazer isso daqui, ó. Certo? Ok? Então, ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, vai ser menos... Qual o valor da força? Desconheço. Por enquanto, é uma incógnita. E é justamente o que eu quero calcular. RB vezes a distância até o apoio, vezes 6. Isso tudo igual a zero. Olha a minha condição de equilíbrio, permitindo que eu passe letras para um lado, números para o outro. Então, eu vou ter de cada igualdade, menos 6 RB, que vai ser igual, 2 vezes 10, eu tenho 20. Como eu estou passando para lá, eu vou ficar com menos 20, certo? Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1, eu vou ter que essa força, ela vai ser de 20 que divide 6, certo? 20 que divide 6 é 3,33, tá? Então, eu vou ter aqui, que a nossa reação RB, ela é igual a 3,33. O quê? Porque isso é uma força. Olha a unidade de medida que eu estou usando. Quilonewtons. Professora, precisa passar para Newton? Não, a não ser que no enunciado eu peço, expresse as reações de apoio em Newton, ok? Então tá, então a gente já descobriu quanto vale essa primeira reação aqui, ó, que é RB. Agora sim, descoberto uma e falta calcular a outra, eu posso partir para o somatório de esforços, ok? Então, eu vou fazer aqui em cima, ó, somatório de forças com relação ao meu eixo, que tá a minha incógnita, que é o eixo Y. Meu somatório de esforço com relação a Y, olha só, eu vou ter RA, que no momento eu ainda não sei quanto vale, então eu vou simular positivo. RA para cima. RB, eu calculei e descobri que é positivo. Se eu descobrir que é positivo, então, ok. De fato, a forma como eu adotei aqui, ó, está correto. Então, eu vou somar mais 3,33 menos 10, que é as únicas forças que tem aqui no meu plano. Pronto, fechei minha equação. Porque as únicas forças que eu tenho é RA, RB e A de 10. E se eu tô falando de somatório de força, eu não tenho distância. Eu só tenho distância no momento, tá bom? Então, eu vou calcular aqui que a nossa RA, ela vale quanto? 3,33 menos 10 vai ser 6,67 quilonewtons. Positivo, portanto, o sentido que nós adotamos das setas para cima está ok, correto. Se eu somar 6,67 mais 3,33, eu tenho 10. Olha a minha reação, eu tenho uma força de 10 sendo solicitada nessa barra e eu tenho uma reação de 10 combatendo esses esforços. Por isso que até a gente fala aqui, ó, que os meus somatórios, eles devem ser igual a zero, eles devem se anular, eu não posso gerar momento. Isso sempre acontece? Nem sempre, principalmente na prática, por isso que a gente tem, às vezes, flambagem em vigas, ou flambagem em pilares, tá? Torção em vigas. Então, vocês precisam entender esses conceitos, tá? Para poder visualizar esses globais aí, enquanto relacionado a estruturas, certo? Então, vamos fazer o exercício 4. Ó, 4 segue a mesma linha de raciocínio. Eu mudei apenas aqui, ó, as distâncias, tá? Então, eu tenho 2 apoios, um apoio fixo, um apoio móvel. Ah, eu tenho uma força aqui, ó, na horizontal também. Deixa eu passar um tracejado aqui, só para diferenciar esses dois exemplos, para vocês não confundirem, tá bom? Então, olha só. Vou colocar minhas reações. No apoio fixo gera 2 reações, RA e HA, certo? No meu apoio móvel gera uma reação, ARB, porque só trava em um único sentido. E a gente vai começar pelaquela incógnita que tem menos, que só tem uma incógnita no eixo. A minha HA, minha força horizontal, só tem essa incógnita. Então, eu vou começar, já posso fazer direto por somatório de forças com relação ao eixo que ela tá aplicada. Ó,
Quais são as forças? Antes eu só tinha a incógnita, não tinha nenhuma força. Agora eu tenho uma de 3. Então, eu vou começar pela reação. A minha reação eu simulei positiva, então eu vou introduzir ela aqui no cálculo como sendo positiva. O que mais que eu tenho? É somatório de força, então não gera distância nenhuma. Até porque não teria como eu fazer momento para essa reação, porque a distância teria que ser na vertical e eu só tenho distâncias nas horizontais. 3 é uma força que está chegando e a ponta da seta está para a esquerda. Portanto, menos 3 igual a 0. Bom, se eu passar para lá, né? HA vai ser igual a 3 quilonewtons. Ou seja, o sentido que eu adotei para HA continua sendo correto. Ó, encontrei positivo, então nem preciso inverter a minha força. Eu tenho força de 3 sendo solicitada e 3 combatendo essa força. Então, tá aí definido qual o valor da reação horizontal. Agora, como eu tenho duas incógnitas aqui no sentido do eixo Y, a gente precisa começar pelo somatório de momento. Vou manter o apoio A como sendo nosso apoio referência, tá? Então, eu vou rotacionar todas as forças para encostar nesse apoio. 10 mais uma vez, rotaciona no sentido horário. Então, vou introduzir ele aqui no nosso cálculo. Ó, 10 vezes 2, que é a distância dele. RB vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, menos RB vezes a distância. A distância aqui vai ser de 8. Não tenho mais nada que gera distância, portanto, vou colocar igual a 0. Ah, professora, mas tem essa força de 3. Mais uma vez, para entrar essa força de 3 no meu cálculo de momento, eu preciso de distância. E a distância das forças na horizontal, elas precisam ser na vertical. Lembra? Ó, nosso exemplo 2. Bom, então eu vou ter menos 8 RB. Vou passar para lá igual a menos 20. Multiplicando tudo por menos 1, eu vou ter que a minha reação RB, ela vale 20 que divide 8, que vai ser igual a 2,5. Então, eu tenho 2,5 quilonewton. E encontrei positiva, portanto, ok, o sentido que nós adotamos está correto. Como só resta a RA para ser calculada, a gente pode fazer agora, então, por somatório de forças com relação ao eixo em que ela está aplicada, que é o eixo Y. Então, a gente simulou que ela é positiva e vamos manter, então, no nosso cálculo RA. Temos menos 10, mais 2,5. Isso tudo igual a 0. Então, eu tenho menos 10 mais 2,5, eu vou encontrar uma reação RA aqui, ó, de 7,5 quilonewtons. E essa força também é positiva para cima, certo?